Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, insuportável, essa situação absurda, essa covardia que eu estou aturando já tem anos aqui e nada acontece. Eu continuo tentando me livrar desse absurdo aqui para seguir minha vida, tá? E tudo mais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fracasso das privatizações no Brasil, tá? Então vou trazer para vocês aqui uma notícia geral, com números assim inacreditáveis, tá? E depois dois casos particulares, até três talvez, né? Dá para falar do Fernando Henrique também rapidinho. Enfim, e aí vamos falar também do quanto que esse fracasso das privatizações no Brasil, enfim, leva à necessidade de reler o conceito de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda e também a ideia do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, tá? E aí, essas duas releituras, a gente articulando essas duas releituras, a gente consegue entender o porquê que as privatizações no Brasil são um fracasso e tudo mais, tá? Antes, eu deixo com vocês aí mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, aí o zap está na descrição do vídeo. A gente conversa a despeito do absurdo que eu sigo vivendo aqui. E o meu romance também está na editora, tá? Para a gente, enfim, finalizando aqui o processo de correção, para poder trazer para vocês aqui pronto até setembro, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos ler então a notícia aqui geral, tá? Para depois a gente ler um comentário da Auditoria Cidadã da Dívida, da Maria Lúcia Fatorelli, depois passar para esses três exemplos aí rápidos, dois exemplos, né? Um comentáriozinho rápido aí sobre o FHC, para a gente então chegar no Sérgio Buarque e no Nelson Rodrigues. É a notícia de março de 2022, tá? Da revista Veja, mas é um número geral até aquele momento que, bem entendido, era o último ano do governo Bolsonaro, portanto, no governo de direita, privatista, Paulo Guedes, Michel Temer, etc. e tal, tá? Privatizações demandaram 580 bilhões de reais do BNDES nos últimos 26 anos, é o título. E aí tem o subtítulo aqui, né, que diz: valor é 7 vezes maior do que o governo arrecadou com a transferência de controle de estatais para setor privado. Na verdade, isso aqui está errado, inclusive, o cálculo está errado. Enfim, o que é 7 vezes maior do que o governo arrecadou não são esses 580 bilhões, é muito mais, vocês vão ver que é muito mais, tá? Enfim, a matéria diz o seguinte: um levantamento do Instituto Ilumina propõe um olhar crítico às privatizações ocorridas no Brasil nas últimas 2 décadas. Segundo o estudo, mesmo depois de privatizadas, as empresas continuaram a demandar recursos do Estado por meio de empréstimos do BNDES, só que em escala muito maior do que o que elas geraram aos cofres públicos em seus processos de venda. E, na verdade, quando a gente faz a revista Veja, né, então isso já surpreende que eles digam isso aqui, que dirá aprofundar, né? Mas, enfim, o fato é que mesmo esse processo aqui de gerar recursos públicos para o Estado, nem nas privatizações eles geram, né? A gente pode até dar o exemplo já de cara aqui do Fernando Henrique. O Fernando Henrique vendeu a Vale do Rio Doce por 3,3 bilhões de reais e a empresa era avaliada na época que ele vendeu, isso tem 25 anos mais ou menos, em 121 bilhões de reais. Então ele praticamente deu a empresa, né, para um grupo lá do Bradesco, mais investidores externos e tudo mais, tá? Então, enfim, as privatizações não... E vocês vão ver que isso está acontecendo mesmo com a Sabesp do Tarcísio em São Paulo. Quer dizer, eles não geram nem retorno para o Estado e muito menos, enfim, lucro, né? Porque, inclusive, o Estado continua gastando depois com empréstimos. É isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Enfim, então vamos lá, continuando aqui, tá? O Instituto, né, que é o Instituto Ilumina, né, ele é contra a privatização da Eletrobras e tenta com os números sensibilizar a opinião pública e evitar a troca de comando da gigante de energia em pleno curso. A entidade somou o valor da venda de 80 estatais entre 1995 e 2021 e o comparou com o montante que essas empresas já privadas pegaram emprestado do BNDES no mesmo período, tá? São empresas dos setores petroquímico, de telecomunicações, metalúrgico, mineração, bancário, elétrico, de transportes, entre outros. E aí, a grande desculpa, né, quer dizer, tem algumas desculpas que eles dão ali, né, todas elas esfarrapadas, quer dizer, a empresa não está dando lucro, não está sendo bem gerida,
E isso não se sustenta, porque a Vale dava lucro na época, a Sabesp está dando recorde de lucro aí todo ano em São Paulo, né? Para além disso, o Fernando Henrique, né, voltando ao exemplo do Fernando Henrique, na época que ele privatizou a Vale do Rio Doce e várias outras empresas, a desculpa era pagar a dívida pública, era pegar o dinheiro e pagar a dívida pública. Ele dobrou a dívida pública do Brasil, né? Então, assim, a direita brasileira no Estado é uma farsa completa, não só no Estado, mas também cada vez que ela se manifesta sobre o Estado, sobre, enfim, a esfera pública, é uma farsa atrás da outra, assim, né? Enfim, porque está tudo isso muito gerido exclusivamente pelo interesse privado. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui com a articulação do Homem Cordial, do Sérgio Buarque, com o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, tá? A receita total da liquidação das estatais no período, ou seja, no período de 95 FHC até 2021, que foi o penúltimo ano do Bolsonaro, então venderam várias e várias estatais, ganharam quanto de dinheiro, né, com essas vendas? Foi de 106 bilhões de dólares, aproximadamente 580 bilhões de reais, em valores de 2021. Já os contratos das empresas com o BNDES, olha só agora, hein? Em igual período foi de 4,5 trilhões de reais em valores atualizados. O montante é 7 vezes o valor obtido pelo Tesouro com as privatizações. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, né, o que isso significa? Essa gente da direita brasileira entra nos governos, vende as empresas estatais, que em sua imensa maioria dão lucro, tem ali, enfim, fazem um trabalho bem feito, etc. e tal, e geram, inclusive, serviço mais barato, né, para a população, e vendem essas empresas para empresários, e depois esses empresários continuam tendo acesso ao dinheiro público via BNDES, mas muito mais do que eles deram para o Estado. Para além disso, eles nem fazem o cálculo aqui do dinheiro que o Estado perde com a própria venda da empresa. Vide o caso da Vale do Rio Doce, que eu acabei de citar, só para ficar em um exemplo, né? Tem vários. Posso fazer até mais vídeo aqui falando sobre isso em outra ocasião. Mas enfim, a Vale foi vendida por 3,3 bilhões e ela valia 121 bilhões de reais na época. Quer dizer, um absurdo assim, né? Se fosse a esquerda a fazer algo semelhante, dar um prejuízo de 118 bilhões de reais para o Estado, isso ia virar novela de 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Enfim. E aí o diretor do Instituto, Roberto D'Araújo, né, deu a seguinte declaração: não se trata de condenar as privatizações, mas sim de perguntar se o Brasil domina esse processo. Depois de tantas transferências de indústrias e serviços ao capital, por que um banco público é ainda tão exigido? A resposta para isso a gente vai ver com a articulação entre o Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda e o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, deslocados para uma outra posição, quer dizer, consertados, né, atualizados, digamos assim, tá? Então vamos voltar a essa frase dele aqui no final, beleza? E aí, pessoal, vamos lá, né? Agora um comentário da Auditoria Cidadã da Dívida, tá? Porque foi através desse link aqui de ontem, né, deles, que eu tive acesso a essa notícia aqui. Eles dizem lá, né, prejuízo de trilhões. Essa deveria ser a manchete da revista Veja, né? Após privatizadas, as empresas recebem do BNDES valor 7 vezes maior do que o governo arrecadou com as privatizações, tá? Segundo divulgado pela Veja Negócios, um levantamento do Instituto Ilumina escancarou o imenso dano patrimonial que vem sendo provocado pelas privatizações no país. E, na verdade, nem escancarou, porque eles fazem um negócio muito... né, eles mentem no título, né, ou invertem ali a relação de causa e efeito no título, e aí, no interior da notícia, eles ainda colocam um comentário de uma pessoa do instituto que fez a pesquisa, dizendo que não se trata de condenar as privatizações, tá? É só que aí gerou só um prejuizinho de 4 trilhões de reais. O que é isso? Não é nada, né? Enfim, a matéria publicada com o título errado, contraditório em relação ao próprio subtítulo e conteúdo, mostra que após privatizadas, as empresas continuaram a receber recursos do Estado por meio de empréstimos do BNDES. Só que em escala muitas vezes maior do que o valor obtido com as privatizações dessas empresas. Inclusive fake news, né? Fake news, tá? A receita total, aí eles repetem os valores, né? Que foi de 106 bilhões de dólares com a venda das estatais de 95 a 2001. E aí nem entra aqui a Eletrobras, vocês vão ver também que tem problema ali.
e os empréstimos concedidos pelo BNDES a essas empresas em igual período foi de 4 trilhões e 500 bilhões de reais em valores atualizados. Não faz sentido, diz a Auditoria Cidadã da Dívida, que o montante obtido pelo Tesouro com as privatizações seja 7 vezes menor do que o valor emprestado para empresas já privatizadas. E não faz sentido nem o próprio montante, né? Porque na maioria esmagadora desses casos aí, essas empresas não só davam lucro, como geravam um serviço mais barato para a população. Vocês vão ver que tem uns casos aqui inacreditáveis, assim, de salários que, enfim, né, aumentam 3.000 vezes de diretores da empresa quando a empresa vai sendo privatizada. Quem paga esse salário é o contribuinte, é o consumidor, né, na verdade, que deixa de ser ali contribuinte no sentido estrito, né, que a empresa deixa de ser pública, passa a ser um consumidor, paga mais caro, né? Enfim, está claro, diz, né, finaliza aqui a auditoria, né, que as privatizações têm sido extremamente danosas à economia do país e representam um dano patrimonial irreparável à população. O sucateamento e o desmonte das estatais, que oferecem serviços essenciais para o povo brasileiro, é presenciado dia após dia, porém o processo segue, como acabamos de ver com a Sabesp em São Paulo, apesar de graves denúncias que abrangem diversos aspectos da negociação. Vocês vão ver também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, pessoal, vamos então falar da Sabesp, tá? Vamos lá passar para a Sabesp. Notícia do Intercept Brasil, tá? Eles dizem aqui, a privatização da Sabesp é um escândalo. Tá, é a notícia. A Sabesp é a maior empresa de saneamento do Brasil e vem batendo recorde de lucratividade ano após ano. Mesmo assim, o governo de Tarcísio de Freitas decidiu entregar a empresa para a Equatorial em um leilão sem concorrência. Bateu o martelo lá, né? Fez papel de babaca, ali, né? De engraçadinho, e deu ali a empresa, né? Para os empresários. Tá? Enfim, matéria agora, tá? De 27 de julho, certo? E, enfim, dizem eles, né, nessa semana assistimos a mais um episódio corriqueiro do capitalismo brasileiro. Uma empresa estatal lucrativa, a Sabesp, foi dada de presente para a turma do mercado financeiro em um processo de privatização pouco transparente. Na imprensa, predominou a opinião hegemônica privatista que está calcada nessa ladainha de sempre. A venda é positiva porque livrará empresas à margem políticas do Estado e, consequentemente, a tornará mais eficiente. Isso não se sustenta, né? Vocês vão ver, inclusive, tem uns casos aqui inacreditáveis, né? Muito bem, vamos lá. Vamos direto aqui para os números, tá? O governo de São Paulo recebeu 14,8 bilhões de reais por 32% das ações da companhia. Agora, com apenas 18% do capital total, o governo perdeu o controle da empresa. Quem passa a dar as cartas é a Equatorial Energia, que arrematou a estatal com ações 22% abaixo do valor de mercado, uma pechincha. E eles fazem isso planejado, né? Eles diminuem o valor de mercado da empresa nas bolsas de valores, etc. e tal, das ações, vendem e depois no dia seguinte aumentam o valor, para poder já começar ganhando muito ali, né? Quer dizer, é um escândalo, é um negócio inacreditável. A direita brasileira é um câncer interminável, né? Enfim, a empresa pagou R$ 67,00 por cada ação da Sabesp, tá? E no mesmo dia, a empresa que comprou, né, a tal Equatorial, pagou R$ 67,00 por cada ação, e no mesmo dia, como uma dessas mágicas, né, que só acontece no mercado financeiro, o valor da ação pulou para R$ 82,00. Nessa brincadeira, eles ganharam R$ 15,00 por ação, e isso aí é papo de bilhão, né? A explicação dos Faria Limers, né, que eles chamam aqui, né, para a valorização repentina, é um velho clichê. O mercado precificou os ganhos que a empresa terá com uma gestão mais moderna e eficiente. Trata-se de uma falácia que ficou evidenciada pelas recentes privatizações de serviços essenciais. Todas, na verdade, a própria Vale do Rio Doce, né, que destruíram 2 cidades inteiras aí depois de privatizadas. Enfim, se levarmos em conta que essa é a primeira grande atuação da empresa na área de esgoto e abastecimento de água, a fé cega no aumento da eficiência pós-privatização torna-se ainda mais ridícula, né? Lembremos o exemplo da Enel, em São Paulo, empresa que comprou a Eletropaulo prometendo eficiência, mas presta um serviço precário. Graças às demissões em massa, terceirização, precarização do trabalho e redução drástica nos custos operacionais, ou seja, eles vão tirando tudo que eles podem para poder ganhar mais dinheiro através das ações e meter no bolso, né? Então, graças a tudo isso, quer dizer, demissão em massa, terceirização,
precarização do trabalho, redução drástica nos custos operacionais, que é investimento em tecnologia, etc. e tal, boa parte das cidades da região metropolitana de São Paulo sofreu 120 horas de apagão no ano passado. O serviço piorou, mas o lucro dos acionistas está sempre garantido. E vocês lembram isso? Deu notícia, foi patético, né? Eles armaram lá uma... Parece que, se não me engano, se eu bem me lembro, na reunião da privatização faltou luz. Né? Um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Enfim, depois que privatizaram, né? Depois já tinha privatizado. E aí eles não têm eficiência, quer dizer, né? A Equatorial é uma empresa especializada no setor elétrico, sem praticamente nenhuma experiência em saneamento básico. A companhia presta esse tipo de serviço apenas em algumas cidades do Amapá, que não tem nem 1 milhão de habitantes. Vale lembrar que o estado do Amapá sofreu com eles um dos maiores blackouts do país em 2020. Na ocasião, quase 800 mil pessoas ficaram sem energia por 22 dias, afetando 15 dos 16 municípios do estado inteiro, né? Lembremos também que com a FHC aconteceu isso também, né? Apagão no Brasil e tal, né? Enfim, porque a direita é assim, ela não investe, quando investe é só para vender para empresário e para meter a comissão no bolso e ficar milionário, né? Bom, e aí tem outros números aqui que a gente, né? Enfim, vamos passar isso aqui. E aí uma última informação também aqui, né? Que eles dizem, antes da gente acrescentar também alguns dados aqui da Carta Capital, eles dizem o seguinte: é curioso notar que a Equatorial foi a única empresa a participar da concorrência. Quer dizer, então não foi concorrência, né? Para poder participar, as empresas interessadas tiveram apenas 3 dias para se inscrever no processo de licitação e apresentar um grande volume de documentos. Nenhuma empresa deu conta dessas exigências, apenas a Equatorial, o que ajuda a explicar a falta de concorrência, né? Mais curioso ainda é saber que até 7 meses atrás, a presidente do Conselho de Administração da Sabesp fazia parte do Conselho da Equatorial. É um negócio inacreditável, assim, é uma curriola, e eles ficam ali o tempo todo armando isso para poder gerar prejuízo para as pessoas e botar grana, botar dinheiro, muito dinheiro no bolso de uma minoria que está ali nesses esquemas, né? Isso é a verdadeira corrupção que o Brasil tem, né? E que não é discutido da maneira correta, né? Enfim, e aí eles continuam aqui, tem mais vários dados aqui que são escândalos, né? Conexão com o Daniel Dantas e tal, enfim, né? Muita coisa aqui. E eu não vou, enfim, sim, uma coisa importante também que eles dizem aqui ainda no Intercept é que enquanto acontece isso aqui no Brasil, países como Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha reestatizaram os serviços de água e saneamento básico após péssimas experiências com as privatizações, tá? Isso é que o Lula está tentando fazer aí com a Petrobras, né? Enfim, está tentando reestatizar algumas coisas para poder melhorar o serviço, no sentido, inclusive, de aumentar a pesquisa, investimento público e o preço, né? Que é muito importante também, tá? E aí eles finalizam dizendo: a venda da Sabesp é um escândalo, não apenas pela falta de transparência do processo, mas por reverter muito pouco aos cofres do Estado e entregar a gestão da água, um bem essencial à sobrevivência, nas mãos de meia dúzia de abutres do mercado financeiro que só visam lucro, tá? É um roubo, né, um grande roubo do dinheiro público, feito de forma legalizada e ovacionado na grande imprensa como um avanço do país rumo à modernidade, tá? Entre aspas, né? Enfim, pessoal, e aí vamos então a mais uma informação aqui ainda sobre a Sabesp, tá? Para a gente finalizar isso aqui e a gente então passar para o Sérgio Buarque e para o Nelson Rodrigues, tá? Vamos lá, ó, que é uma notícia aqui da Carta Capital, tá? Vamos lá, eles dizem aqui o seguinte, tá? A notícia é: o saneamento de São Paulo foi privatizado a preços promocionais e de forma privativa, né? Ou seja, escondido ali, né? E aí eles, vale só pegar um trecho aqui, que ele fala sobre, deixa eu ver aqui, peraí, ele fala sobre os vícios, né, do processo de privatização, né, da empresa. Em primeiro lugar, tá, ele falando dos vícios, né, a Carta Capital. O contrato de consultoria com o IFC, braço do Banco Mundial, embutia um incentivo financeiro de 45 milhões de reais para que a análise de viabilidade recomendasse a privatização. Se concluísse pela inviabilidade do processo de privatização, ou seja, se dissesse que não é melhor não privatizar, esse mesmo instituto receberia apenas 8 milhões. Olha que inacreditável isso, né? Isso é uma coisa inacreditável.
Quer dizer, ó, vocês vão fazer aqui uma auditoria para poder, enfim, né, criar um documento para viabilizar, para justificar a privatização. Se esse documento disser que a privatização tem que ser feita, vocês ganham 45 milhões de dinheiro público. Se vocês disserem que não tem que ser feita, vocês só ganham 8. É um negócio inacreditável, assim, inacreditável. E ninguém discute isso, ninguém questiona, ninguém faz novela, né? Enfim. Qualquer semelhança, né, a Carta Capital diz, qualquer semelhança com a compra de sentenças judiciais ou suborno de fiscais não é mera coincidência. Estão subornando a empresa para poder ganhar um documento que justifique para a opinião pública, via ausência de debate mais amplo, a privatização, né? E aí depois o aumento do preço, etc. e tal, tá? Apenas esse elemento já seria suficiente para causar a mais estridente indignação da imprensa corporativa, mas prevaleceu o silêncio misericordioso, tá? Depois já eles falam também aqui da ausência de concorrência, que é outro absurdo, né? Não teve concorrência no leilão, né? Não tinha nem que ter o leilão, mas enfim, né? A empresa foi vendida a preço de banana, já falei aqui também, né, da questão do valor lá das ações, tá? E o modelo de venda também eles questionam aqui, isso aqui a gente não vai aprofundar, mas enfim, sim, um dado aqui importante, né, que eles dizem o seguinte: o governo paulista, esse último parágrafo aqui eu vou ler com vocês para poder, é outro absurdo isso aqui, vamos lá. O modelo de venda das ações foi complexo e inédito. O acionista de referência escolhido, a Equatorial, que é a tal empresa que comprou, né, a Sabesp, recebeu 15% das ações, terá controle sobre 1/3 do conselho de administração para cuidar da gestão da empresa e cumprir o compromisso da universalização do serviço até 2029. Paralelamente, a venda diluída de outros 17% das ações da Sabesp foi feita para grandes bancos e fundos de investimento. A venda das ações foi feita com preços 22% abaixo do preço de mercado, 67 por 87, como eu falei aqui, né? E o governo paulista abriu mão de 4 bilhões de reais com esse deságio, né? Ou seja, né, um escândalo assim, inacreditável. O dinheiro do tal escândalo do Petrolão, que gerou anos e anos aí de novela, gente presa, né, sem nenhum tipo de crime e etc. e tal, destruição, né, das indústrias, das empreiteiras brasileiras para o juiz Moro, sua quadrilha, etc. e tal, gerou um retorno para o Estado de 6 bilhões e pouco. Né? Só essa venda ilegal aqui, ou enfim, né, toda cheia de vícios da Sabesp, gerou um prejuízo de 4 bilhões, sendo que ainda tem mais, ó, vamos lá. Mas fica pior, eles dizem, avaliações do valor justo de longo prazo, feitas por bancos para subsidiar participantes da privatização, tinham um preço médio por ação de R$ 94, 40% maior do que o obtido no leilão. Isso significa que São Paulo poderia ter arrecadado 5,9 bilhões de reais a mais no leilão, ou seja, quase o valor da Lava Jato, né? É um negócio inacreditável, assim, né? E aí, enfim, tem uma série de outras coisas aqui e tal, que eles dizem. Agora vamos lá, pessoal, mais uma informaçãozinha aqui, só para finalizar isso aqui mesmo, da Isto É Dinheiro em relação à Eletrobras, tá? Para a gente passar então rapidinho para o Sérgio Buarque e para o Nelson Rodrigues. A Eletrobras foi privatizada, né, pelo Bolsonaro e Paulo Guedes, e o salário dos executivos da Eletrobras aumentou 3.576% com a privatização. Então, só 2 exemplos aqui rapidinho. Os conselheiros da empresa passaram a ter um salário que era de R$ 5.440 para R$ 200 mil de salário. E o presidente da empresa, né, quando a empresa era pública, ele ganhava R$ 52 mil de salário. Quando foi privatizado, o salário dele passou de 52 mil para 300 mil reais. E quem paga isso é o consumidor, né? Enfim, então pessoal, vamos lá, eu vou apenas mostrar os livros para vocês aqui, para ler um trechinho rápido que eu escrevi para poder mostrar o quanto que esses exemplos, a gente tem que reler as ideias de Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Está aqui o Homem Cordial, tá, do Sérgio Buarque de Holanda, certo? E aqui também o Raiz do Brasil, né, de onde deriva aí essa discussão mais ampla, tá? E o livro aqui do Nelson Rodrigues, com o complexo de vira-lata, que eu já falei que o ideal é a gente chamar de complexo de poodle, né? E vou mostrar agora porque, com mais esse exemplo, tá?
E aí está aqui também a volta do complexo de Poodle, que é o tempo todo, né? Agora com a venda da Sabesp é mais uma volta do complexo de Poodle, certo? E para finalizar aqui o livro do Fernando Henrique, né? A Privataria Tucana, que também ajuda a entender bem aí, enfim, digamos assim, né, os primórdios desse processo de privatização aqui no Brasil, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui o tempo, vamos voltar rapidinho aquele trecho aqui daquela matéria, né? Para a gente poder repetir a pergunta aqui essa pergunta do Roberto D'Araújo, tá? Que é do Instituto Ilumina. Ele diz: não se trata de condenar as privatizações, se trata sim, né? Mas enfim, ele diz, mas sim de perguntar se o Brasil domina esse processo. Depois de tantas transferências de indústrias e serviços ao capital, por que um banco público é ainda tão exigido? Né? A questão é a seguinte, tá? Vamos lá, deixa eu ler aqui com vocês isso aqui, vamos lá, para a gente poder entender como que a gente articula, tá, o Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda e com o Complexo de Poodle, né, que já é uma releitura do Nelson Rodrigues, para poder entender esse fracasso aí. A parte cínica da direita brasileira lê a tese do Sérgio Buarque de Holanda, do Homem Cordial, a partir da via dupla do Complexo de Poodle, ou seja, né, qual é a via dupla do Complexo de Poodle? Negação de Portugal e babação sem retorno dos Estados Unidos. Uma tentativa de substituir ali sem substituir, né? Resultado, aloca o sentimento e a paixão, ou seja, Portugal, né, no extremo negativo e elege o pragmatismo individualista da grana como sinônimo de razão, né? A Alemanha, por exemplo, inventou o romantismo, que é enfim, é justamente um movimento histórico, filosófico, que é tido aí por muitos como a origem, né, da alocação da emoção do sentimento como padrão, né, como parâmetro principal. E, enfim, a Alemanha inventou o romantismo como oposição do iluminismo francês, da razão, e não cai nessa, né? Por que não cai nessa? Porque os alemães não negam a sua parte portuguesa, né? Eles nascem já negando o latim monoteísta, né? E constroem a sua visão de país sem uma cisão interna, né? Eles criam enfim, uma unidade nacional a partir de um projeto, enfim, de conjunto, né? A direita brasileira funciona aqui mais ou menos como o colonizador funciona com o colonizado, né? Em relação aos pobres, ao povo de maneira geral. Por isso a direita diz que odeia o Estado, mas quando entra lá, nem Estado mínimo no sentido da redução bruta, né? Enfim, da arrecadação, etc. e tal, ela faz. Ela usa o Estado para a tal da cordialidade, ou seja, né, em benefício próprio, individual, etc., o tempo todo, né? Isso leva a crer, para finalizar, né, que se existe um uso cordial do Estado no Brasil, ele é o uso que a direita faz dele. A generalização do uso do conceito de homem cordial pelo Sérgio Buarque de Holanda, mais a apropriação cínica dessa ideia generalizada pelo individualismo disfarçado de pragmatismo da direita, impedem que se enxergue isso. Esse é o ponto, né? Então ele generalizou a ideia de homem cordial, o brasileiro é assim, todo mundo é assim. E aí a direita pega isso, né, distorce, né, se disfarça como oposição a isso, se vinculando ao pragmatismo individualista dos Estados Unidos, sem nenhuma reflexão do caráter subserviente disso, né? E aí essa equação, enfim, tosca e patética, impede que a gente entenda esse processo, né? Então, enfim, essa é a releitura aí que dá para a gente fazer, tá? E aí eu ainda finalizei com um comentário aqui que eu vou deixar para vocês, que é só um comentário rápido, que eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso aqui, tá? Mas, enfim, a metáfora da antropofagia do Oswald está nitidamente gasta e ultrapassada, como eu já disse aí em outros vídeos, né? Porém, se a gente tivesse que eleger quem é que tem que ser comido no Brasil, né, para a devida antropofagia do nosso país atual, esse alguém tem que ser exatamente a direita brasileira, né? Enfim, então essa é mais uma ponderação que a gente tem que fazer para poder eventualmente chegar numa postura melhor em relação a isso e não perder 4 trilhões de reais com essa gente que é um bando de sanguessuga que não tem conexão nenhuma com o país, tá? Então, ele pergunta se o Brasil domina esse processo. Não domina e nem vai dominar, porque a direita brasileira não tem vocação para o Estado, né? Esse é o ponto.
Beleza, pessoal? Então é isso. A gente precisa reler essa questão aí da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda a partir da conexão desses dados aqui, desses fracassos sistemáticos com a ideia de complexo de Poodle, que explica muito bem, né, a desidentificação da direita com o Brasil e o consequente fracasso desses processos aí. Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, fui.